Olá, muito bom dia. Aqui estou novamente para mais um pequeno vídeo acerca das nossas atividades aqui na Quinta do Cavalo Queiroz e na Associação Queiroz para o Desenvolvimento do Ser Humano e do Equino. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E pronto, aqui estou no espaço dos cavalos da manada grande. Não sei se conseguem ver alguns deles que estão a descansar por trás de mim. E então o tema de hoje são as terapias e as intervenções assistidas por cavalos. Para vos situar primeiro, vamos ter que falar um pouco dessa evolução ultimamente. Fala-se muito de intervenções assistidas por animais, de um modo geral, no mundo inteiro. Nos últimos 5 anos houve realmente uma grande evolução a este nível. Muitos métodos têm aparecido, muitas pesquisas também, o que é muito bom. Então, as intervenções assistidas por animais chamam-se zooterapias. Ao meu ver, a razão pela qual temos cada vez mais esse tipo de abordagem é porque o ser humano neste momento está bastante perdido, como sabemos todos. E os animais nos permitem reconectar-nos à nossa essência. E a nossa essência é a natureza. É o único lugar onde realmente podemos ser nós próprios. É o único lugar verdadeiro onde estamos em contato com a verdade. E os animais saudáveis, que fique bem claro isso, os animais saudáveis que ajudam os humanos nas terapias assistidas por animais, nos permite fazer essa reconexão. Não vou entrar neste momento em pormenores dos benefícios dessas intervenções, porque existem muitos tipos de abordagens para vários tipos de público. Não é a mesma coisa, por exemplo, fazer terapia assistida por gatos dentro de um lar de pessoas idosas em final de vida, do que fazer, por exemplo, um trabalho com coelhinhos para criancinhas que estão a aprender a falar, por exemplo. Ou, no nosso caso, não é a mesma coisa se trabalhar a hipoterapia, que é o mais conhecido, que trabalha com crianças e adultos com deficiências, e a nossa abordagem aqui, na qual não montamos a cavalo e trabalhamos no chão, em contacto direto com os cavalos, com pessoas com problemas de saúde mental ou que procuram ajuda em termos de desenvolvimento pessoal. Então, como já disse, a zooterapia, dentro da zooterapia temos várias áreas, e uma das áreas é a ecoterapia, terapia com equinos. E dentro da ecoterapia também existem várias áreas, como a hipoterapia, como eu já falei, que passa obrigatoriamente pela montaria e para pessoas com deficiências físicas e ou mental, para os quais a motricidade e a relação direta com o corpo a corpo em cima do cavalo vai fazer toda a diferença. Temos também a equitação com fins terapêuticos, que já é para um tipo de doentes mais com deficiências um pouco diferentes, vamos dizer, que da hipoterapia, como por exemplo os portadores de trissomia 21 ou os autistas, para os quais então, faz toda a diferença poder montar no cavalo. E depois temos aquilo que nós fazemos aqui, que são as intervenções assistidas por equinos. Equinos como cavalos, póneis, também pode ser feito com burros. Nós não trabalhamos com burros, mas também pode ser feito. E as intervenções assistidas por equinos têm mais ou menos 50 anos de existência. Que se saiba, iniciou-se nos Estados Unidos, com presos em prisões de alta segurança, com os quais não se sabia bem o que fazer, e alguém teve a ideia de os colocar em contato com cavalos selvagens, os mustangs, que são recolhidos, alguns deles, uma vez por ano. E foi através desse contacto que foi e é possível ajudar essas pessoas, algumas, para a reinserção social. Então, a partir daí, então, isto foi arrastado para o mundo inteiro e alguns métodos existem, há várias abordagens. A nossa aqui é o meu método, é o método Queiroz,
que eu criei já há uns 12 anos atrás. Já temos muitos anos de experiência aqui em Portugal, tanto com crianças, com adolescentes, com adultos, com casais, com famílias e também com empresas. E as intervenções assistidas por equinos método Quilon aqui trabalham em quatro áreas diferentes. A primeira é a psicoterapia assistida por equinos, na qual vamos trabalhar com pessoas com problemas de saúde mental. A segunda é o coaching, onde vamos ajudar pessoas que têm objetivos bem específicos. São pessoas que a partir não têm problemas de saúde mental, aspas. Digo aspas porque às vezes estão um pouco no limiar, não é? Ou alguém pode ter falta de confiança em si, isso não significa que tenha uma doença mental, obviamente, mas vamos ter que trabalhar nessa confiança, por exemplo, para atingir um objetivo como mudar de emprego, é possível. Vamos trabalhar também no desenvolvimento pessoal e existe uma outra área que é a aprendizagem assistida por equinos, que utilizamos bastante com adolescentes e crianças, porque se trata de aprender a lidar com o cavalo de uma maneira diferente, é um pouco mais como uma aula, embora vamos colocar uma reflexão, vamos pedir ao adolescente e à criança colocar uma reflexão sobre a sua atitude. Então não é como uma aula de equitação, não tem absolutamente nada a ver. Essa aprendizagem também é utilizada para a reinserção social, pessoas que passaram por dificuldades, como adictos, por exemplo, que estão a se reinserir e poder estar com cavalos e fazer o cotidiano dos cavalos, desde limpeza, tratar deles, aprender a lidar com eles, pode ser também uma grande fonte de ajuda para reinserir-se socialmente. Então, como funciona? É sempre a grande pergunta. Mas como funciona o método Quilon? Como funciona essa terapia? É uma abordagem vivencial. Então é muito difícil poder-vos explicar exatamente como funciona, porque como é uma abordagem vivencial, tem que ser vivenciado. E é através da vivência que realmente se compreende como funciona. Mas já que estamos num dia um pouco de teoria, funciona através de exercícios específicos, exercícios uns mais simples, outros mais complicados, exercícios que vão ser adaptados a cada pessoa, a cada situação e a cada sessão, ou seja, não há uma ordem específica que na sessão 1 se faz aquilo, na 2 X, etc, etc. Vamos realmente, cada caso é um caso, e vamos nos adaptar a cada pessoa que vem ter connosco. Então, exercícios mais simples, desde observação, entrar em contato com eles, escovar, por exemplo, mais simples, entre aspas, para algumas pessoas isto já é muito difícil, não é? Outros tipos de exercícios que são mesmo de corpo a corpo, onde a psicomotricidade vai ser muito importante, onde vamos realmente ajudar a pessoa, permitir a pessoa mexer-se, pôr o cavalo em movimento, e vai ser realmente a sua intenção física, emocional, mental que vai lhe permitir sair de um espaço seguro. E finalmente também existem exercícios como as constelações. Para quem não conhece as constelações familiares, pode ir à procura, vai encontrar muitas coisas na internet. Fazemos constelações com cavalos, que podem representar tanto membros da família, como emoções, como problemáticas. E finalmente existem também exercícios mais lúdicos, onde criamos gincanas e pode-se brincar. Aliás, é um tipo de terapia na qual muitas vezes falamos que estamos a brincar com os cavalos. É muito mais agradável do que dizer que vamos trabalhar com eles. Então, esses exercícios nos obrigam, obviamente, a pensar que tipo de equipa, com que tipo de pessoa vai poder facilitar esse tipo de abordagem. E nós aqui temos equipas muito bem formadas. Quando trabalhamos na área da saúde mental, temos, obviamente, psicólogos, tem que ser. A equipe normalmente é formada de várias pessoas, ou então por uma pessoa que já tenha as várias capacidades, as várias habilitações.
É o meu caso, eu sou formada em Psicologia Clínica com especialização em Psicologia Transpessoal Junguiana e também sou especialista equino, conheço de cavalos, conheço os meus cavalos principalmente, mas na equipa normalmente terá sempre que haver um especialista da saúde mental ou do coaching, especialista já formado nesta metodologia e com um longo trabalho de terapia pessoal. Nós aqui, eu não aceito pessoas aqui que não tenham feito muitos anos de psicoterapia, se trabalhando ele próprio. E também vamos precisar de um especialista de cavalos. Ora bem, esse especialista de cavalos não é um monitor de equitação, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar. É uma pessoa que conhece de etologia equina. A etologia é uma ciência que estuda os cavalos em liberdade, os cavalos e uma espécie em liberdade, para poder justamente compreender qual vai ser o comportamento do animal. Um cavalo, por exemplo, que vai mexer as orelhas de uma certa maneira, que vai pôr o corpo de uma certa maneira, significa, é a sua maneira de comunicar, e isto precisa ser descodificado por um especialista. Quem trabalha com cavalos que vivem em boxe não tem essa capacidade. Peço desculpa, digo isso com toda a franqueza, mas são anos de experiência. Do modo geral, pelo menos nós aqui, para as intervenções assistidas por cavalos, trabalhamos com cavalos em liberdade. São cavalos que vivem em manada, ou seja, são cavalos que estão, embora domesticados, muito próximo àquilo que um cavalo vive na sua essência, na sua natureza. Então, um especialista equino precisa saber como funciona um cavalo em liberdade e, além disto, esse especialista tem que conhecer os cavalos ou o cavalo com o qual está a trabalhar, okay? Porque cada cavalo tem a sua personalidade, tem as suas problemáticas, e isto nos leva então a falar, dentro da equipa, temos a nossa equipa de equino, os nossos cavalos terapeutas, como eu chamo. No nosso caso, na maioria deles vêm de situações um pouco complexas, alguns deles em situação muito complexa, onde foram maltratados e passaram por todo um processo aqui de tratamento. O primeiro passo que eu faço é pôr eles em liberdade. E vão precisar de vários meses, às vezes vários anos, para totalmente recuperar-se em termos de saúde física e mental, emocional, as duas coisas. Muitos dos cavalos que vêm ter connosco estão muito quebrados, e permitir a eles ter o tempo e o espaço para se recompor faz deles mais à frente convertem-se em cavalos terapeutas extraordinários, com muita compaixão, porque aprendem connosco que também um ser humano pode ser fonte de bondade e não só de maldade. Então, pronto, como funciona isso? São exercícios feitos com uma equipa bem formada. E, além disto, não são só esses exercícios que vão... Ou seja, os exercícios vão fazer a diferença, mas depois o que é que fazemos com essa aprendizagem vivencial, não é? Isto tem que ser processado, tem que ser falado, somos humanos e nós precisamos pôr palavras sobre aquilo que estamos a vivenciar e precisa ser descodificado. No meu caso, como já disse, eu trabalho com Psicologia Transpessoal Junguiana, e é importante para mim que é a abordagem que para mim é a mais simples para poder ajudar a pessoa a descodificar o que se passa com eles dentro daquilo que aconteceu nos exercícios com os animais. Mas nos anos no qual eu formei muitas pessoas, por exemplo, já tive uma psicanalista freudiana, para as pessoas que acham que a psicanálise freudiana é muito fechada, e é, do modo geral, mas existem hoje em dia pessoas muito abertas que já trabalham com cavalos. No caso do coaching, também dá para fazer um grande trabalho com coaching, mas sempre deverá de haver uma parte de conversa, uma parte no qual vamos colocar palavras e tentar compreender aquilo que aconteceu. Do modo geral, depois desses anos todos de experiência, o que vale mais, obviamente, não vou dizer mais, mas que vai ficar no corpo, é a experiência vivida com o cavalo.
muitos anos depois, se reencontro pacientes ou clientes dos anos passados, eles vão se lembrar muito mais daquilo que aconteceu com o cavalo do que muitas das conversas que tivemos. Vou lá ver um pouco as minhas notas. Então, o método Quiron. Quem era Quiron? O Quiron era o centauro mais famoso da mitologia grega. Era o chefe dos centauros, um ser muito sábio. A câmera mexeu porque tem um gato muito curioso, que é o caracol, que está aqui a brincar com o pé da câmera. Com licença. Então, o Quiron simboliza para nós essa sabedoria, essa conexão entre o corpo do animal e o corpo do humano. Como podemos fazer essa conexão com a nossa parte mais instintiva e a nossa parte mais cognitiva, emocional e mental. Também o Quiron simboliza o arquétipo do terapeuta ferido. É um tema extremamente importante para mim, e não só. Ele, na sua história, era extremamente ferido e andava constantemente à procura de novas terapias para poder não só ajudar as pessoas, mas também se tratar ele próprio. E ele não conseguia, até um dia que ele entendeu que, de facto, ele precisava se tratar ele próprio, antes de poder tratar dos outros. Então, o método Quiron, antes de tudo, na parte que diz respeito aos facilitadores, diz respeito à nossa capacidade como facilitadores de estar em trabalho sobre nós próprios constantemente. Não é só em certos momentos da nossa vida, mas é constantemente. Dentro das sessões, trabalhamos muito com aquilo que o cavalo e o paciente nos faz sentir a nós, que não será divulgado, por exemplo, ao paciente, a não ser em certos casos, mas que vai nos dar informação sobre o nosso trabalho para poder ajudar melhor ao nosso paciente ou ao nosso cliente. Que mais posso vos dizer? Que tipo de público? Já disse, é um tipo de abordagem que funciona para todos. Já tivemos criancinhas de 1 ano no colo das mães, até pessoas até os 90 anos. Podemos trabalhar com famílias e com grupos. Neste caso, então, somos vários facilitadores por questões de segurança. É muito importante a segurança. Aliás, é o ponto número 1 da nossa abordagem, é a segurança. E temos um código deontológico também que se saiba. Em Portugal, esse tipo de abordagem ainda não é reconhecido oficialmente, como em muitos países, aliás. Acho que os países onde reconhecem as intervenções assistidas por cavalos no chão assim, são os Estados Unidos. Aliás, em alguns estados americanos, a própria Ordem dos Psiquiatras e Psicólogos reconhece oficialmente essa abordagem. Na Alemanha, na Noruega. Os países do Sul é sempre mais lento, mais complicado, mas há cada vez mais pessoas interessadas e há cada vez mais pós-graduações que estão a ser criadas neste sentido. Então, julgo eu que nos próximos anos, através de bons estudos, boas pesquisas, chegaremos a que isto seja reconhecido até pelo Sistema Nacional de Saúde, o que era muito bom para podermos ajudar mais pessoas. É isso, espero ter respondido a algumas dúvidas. Haverá sobre esse tema um segundo vídeo. Nesse vídeo eu não queria falar do método em si, realmente nas profundezas do método. Virá muito rapidamente o segundo vídeo, onde eu vou falar dos alicerces do método, das áreas nas quais trabalhamos, um pouco mais sobre a etologia, o que o cavalo tem de tão especial que nos permite ajudar as pessoas. E pronto, e é isso que queria partilhar hoje com vocês. Espero que continuem bem de saúde nesse momento que estamos a passar, e até outro momento. Muito obrigado pela vossa atenção.